convidados presentes, os meus colegas de turma, o diretor, professor Ivan, Paranico, Pacrono, professores e funcionários homenageados, aos pais, amigos, familiares, e também os invejosos que achavam que esse dia não ia chegar. É com muita honra e orgulho que estou aqui para representar os recém-licenciados em História nesse ritual de passagem obrigatória chamada colação de grau. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa ser pelo coração, se é loucura então, melhor não ter razão. Bem que poderia, mas Caetano Veloso não escreveu o verso dessa música, O Último Romântico, sentado em uma das cadeiras de História, ou deitado no sofá de Psicologia em vez de estudar na biblioteca. Ou então, enquanto aguardava sua senha sobre aquela extensa fila do RU em dia de frango com creme de milho. Chegamos hoje à apoteose da colheita dos frutos que plantamos durante esses 4 anos e alguns meses. Se no início, entrar na Unesp era um desafio, nesse momento torna-se uma conquista, um sonho realizado. Realmente não foi fácil chegar até aqui. Distância, amigos que desistiram desse percurso, provas, trabalhos, seminários, pesquisas, monografia, aulas notáveis e marcantes, outras nem tanto. Existe uma série de fatores que me fazem comemorar o dia de hoje. Dessa maneira, tentei sintetizar ao máximo as minhas palavras para ninguém dormir e já peço logo no início desculpas aos colegas de classe, pois não tratarei em específico da turma 51, já que, convenhamos, nossa sala era pior do que uma pia de cozinha, cheia de panelas. Me atentarei a falar sobre uma visão simples de um aluno de graduação. Mas antes, alguns personagens foram protagonistas dessa jornada na Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Ao escolhermos os senhores e as senhoras como homenageados para o dia de hoje, não foi por acaso. A começar pelas funcionárias, gostaria de agradecer em especial a nossa secretária Clarice, que representa o que há de melhor em nosso departamento há 40 anos. Gostaria de dizer a vocês, Azar, ou melhor, aos professores aqui presentes, que o café dela foi o nosso energético responsável pelas entregas dos trabalhos acadêmicos. Por mais que tivesse tentado o período impedir os alunos de tomar, foi em vão. O café também é nosso. E a admiração por você e por suas colegas de profissão que trabalhavam na limpeza dessa universidade, mas foram vítimas dessa política massacrante de terceirização e mandados embora no final do ano de 2014. Em introdução aos estudos históricos, passamos a ter contato com diversas correntes da história importantes para a compreensão de uma temporalidade, mas nenhuma delas foi tão notória quanto a corrente historiográfica de Milton. É história antiga que tudo que está na sociedade atual, nada se constrói apenas do presente. As leis, as normas e até certos costumes e valores têm origens há mais de séculos. Podem ser encontrados em gregos e romanos. Em história moderna, refletimos sobre esse período de transição que o mundo vive hoje. Para onde iremos com tanta intolerância, discórdia e falta de altruísmo? Pensar nessas questões, só o tempo nos dirá tais respostas. Em História da África, a sensibilidade da disciplina nos trouxe à tona o pensar as minorias no mundo, o quanto ainda precisamos desenvolver e chegarmos numa sociedade com mais igualdade e respeito. Respeito às divindades, respeito às diversidades. Em História Contemporânea, ao estudar o conflituoso século XX, me fez pensar onde se encontra o historiador hoje. Parafraseando o professor, o historiador precisa fincar o seu mastro,
ter posição e dar voz crítica à sociedade, sem cair no relativismo da imparcialidade dentro da objetividade. Mas afinal, para que tudo isso? Para onde serão levados todos esses saberes? Através das aulas de prática de ensino de história, acredito que só temos uma resposta: para a vida. A história só se faz sentido se for para a vida, pelo encontro e confronto com o outro e sua troca de experiência e vivência no tempo. A vocês, professores, o nosso muito obrigado também. Como havia dito, eu queria discursar sobre o ponto de vista de um aluno de graduação. Seria clichê ficar aqui dizendo o quão grandioso foi estudar em uma das melhores universidades do Brasil, mesmo que ela seja produtivista, meritocrática, atrelada aos sistemas de qualificações nacionais, para sérios, apesar de não pagarmos. Presenciamos 2 greves em que o silêncio da reitoria, bem como do governo do estado de São Paulo, ao ignorar as reivindicações dos setores da faculdade. E não falamos apenas de salário, falamos também de espaço, de uma biblioteca que, quando chove, funcionários precisam se desdobrar para cobrir os livros, de prédios inundados pela chuva, e um restaurante universitário que só o preço da refeição sobe, mas o espaço continua pequeno. Sem falar também nas bolsas cortadas e projeto de extensão que não possam ser devidos. Deposita investimentos em nós, para que no futuro isso seja devolvido em trabalho qualificado. É dessa universidade pública que partimos para as escolas públicas. É impossível não dizer aqui do lado que nos entristece quanto à profissão, a desvalorização do professor no Brasil, ou educador. Por isso, senhores e senhoras, silêncio. Na sala de aula, entramos em confronto direto, dividindo atenções com as tecnologias e impaciência dos alunos. Mas silêncio é a palavra que um professor mais usa. Se trabalha numa escola pública, infelizmente o salário não nos valoriza. Já se for numa escola particular, seremos submetidos ao ensino reduzido por um mecanismo de decorar conteúdos. Mas sejam em ambos os lugares, o professor de história é aquele que coloca o dedo na ferida. Não temos a restrita função de continuar legitimando uma história narrada para reafirmar o branco como superior. Somos um país invadido, colonizado, massacrado em prol de uma política imperialista, hoje neoliberal. É honra e dever de nosso trabalho levar à desconstrução de determinados valores e construir uma educação inclusiva e participativa. Por que ainda persistimos? Por que ainda estamos aqui? Porque enquanto encontrarmos movimentos sociais sendo criminalizados, enquanto mulheres, negros, índios, usuários de drogas, homossexuais, velhos, sofrerem preconceitos, violência e não tiverem seus direitos assegurados pelo Estado, enquanto favelas funcionarem apenas para cenário de espetáculo das novelas da Globo, enquanto ainda existir segurança pública que está a serviço de determinadas famílias de grande poder e não do povo que detém resquícios de práticas da ditadura militar e bate em professores, persistiremos. Frente à imensa crítica proporcionada pelas ciências humanas. Mas, mais do que felicidade, hoje trazemos no peito a indignação. Das palavras que mais escutamos nesse percurso é: professor morre de fome, professor estuda para ser pobre. Pode até morrer de fome, sem nenhum real no bolso, já que ninguém escolheu a carreira de político, apesar de eu estar parecendo um agora. Mas morreremos felizes. Um povo sem história é um povo sem memória. Por isso, meus caros colegas, fechamos um ciclo que ficará em nossas lembranças. É dado o momento de levarmos a construção do conhecimento histórico
há pessoas que escreverão histórias a serem compartilhadas nas relações sociais. De fato, não é fácil dizer um até breve aqueles que em certo período de nossa vida fizeram parte do todo dia. Que esses encontros, desencontros e a partir de agora, reencontros, ajude-nos a tornar a vida menos dolorosa e mais encantadoramente delicada. Parabéns pela graduação, sorte e sucesso. Se eu comecei com Caetano Veloso, eu termino com ele mesmo. Para todos vocês, um abraçaço. Muito obrigado. Eu queria chamar agora um amigo de classe muito especial que vai fazer, na minha opinião, um dos melhores momentos dessa graduação, que é a homenagem aos nossos pais. Eu queria chamar